Olá, meus queridos irmãos! Hoje faremos a segunda palestra espírita desta parceria entre a Life Management e o GeoGratac, o grupo espírita Luz, Gratidão, Trabalho, Amor e Caridade. O tema de hoje tenha talvez o nome mais curto e simples para um sentimento que é tão complexo e absolutamente tão fundamental para a nossa doutrina espírita e, francamente, para toda a civilização judaico-cristã do nosso planeta e, quiçá, toda a humanidade, já que é fundamentalmente ele que garantirá justamente o progresso tão esperado por todos nós. Por isso, sem dúvidas, essa palestra será bastante mais longa que a nossa primeira, mas espero de verdade que seja igualmente produtiva para todos nós. Vamos começar e, é claro, antes fazer a nossa prece. Pai amado, elevamos o nosso pensamento a Ti, nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade que nos acompanha, para pedir o amparo de sempre e a luz necessária para que possamos fazer essa palestra, despejando em cada palavra o amor que o Senhor nos ensinaste, o mais puro amor das leis divinas, e que possamos, Senhor, tocar a cada coração aqui presente, para que ele espalhe cada vez mais amor sobre os seus próximos. Que assim seja. O amor, como conceito fundamental da lei divina, está presente desde a primeira revelação, ou seja, desde os 10 mandamentos revelados a Moisés no Monte Sinai, na Antiguidade. Embora esses mandamentos sejam fundamentalmente ensinamentos sobre o que não devemos fazer, eles também representam, em essência, o que devemos fazer, visto que com a nossa segunda revelação, ou seja, com a chegada do nosso Mestre Jesus em sua passagem aqui pela Terra, ele os resumiu em apenas 2 maiores e importantes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, que é o primeiro e grande mandamento, trazido quase que literalmente como já havia sido dito por Moisés aos judeus em Deuteronômio, e o segundo, semelhante ao primeiro, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além de um orgulhoso trabalhador espírita, eu sou também um neurocientista que estuda o comportamento humano. E, portanto, seria muito fácil para mim colocar para vocês aqui o desenho de um cérebro, humano, claro, e falar que o amor nada mais é que uma combinação perfeita de neurotransmissores, como a dopamina, a endorfina e principalmente a ocitocina. Isso pode ser, sim, a descrição bem-sucedida nas limitações da ciência do nosso estado evolutivo, de uma emoção nossa para conosco mesmos ou para com os outros, mas está longe de descrever a essência do que é o amor que nós experimentamos com o nosso espírito, como verdadeiras obras divinas que somos. Ou seja, um amor que nos leva a um novo nível de consciência para conosco mesmos, para com o nosso próximo e principalmente para com Deus. Vejam a belíssima descrição do amor que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. É muito bonita e verdadeira essa síntese do decodificador da nossa doutrina. Muitos de nós, aliás, escutamos constantemente uma expressão que serve para muita coisa, mas que virou uma espécie de símbolo para descrever as razões pelas quais as pessoas buscam a doutrina espírita, que é pelo amor ou pela dor. A primeira prova dessa nossa compreensão e exercício do amor está sem dúvidas em amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, porque essa é a primeira e mais natural e importante forma de amar, o amor a Deus. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec reproduz uma interessante reflexão sobre o abismo existente entre a honestidade para com os homens e a honestidade para com Deus, deixando claro que essa última abrange ter respeito às leis dos homens, mas também e principalmente às leis divinas, particularmente em não as transgredir.
Se ficou alguma dúvida sobre as chamadas leis divinas, embora possamos citá-las todas, Jesus mesmo já nos as resumiu, conforme nós já falamos no comecinho dessa nossa conversa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos cabe aqui também refletir sobre o amor de Deus. Afinal, amar a Deus sobre todas as coisas nada mais é do que reconhecermos e reciprocarmos o amor onipotente, onisciente e onipresente do nosso Pai, que não nos desampara, por mais aflitiva que seja a dor ou mais escuro que seja o problema, sempre com justa solução. Vejam, não é necessariamente a solução que queremos, mas é a mais justa, a que precisamos. O amor de Deus é um amor sem definição, já nos bastando aquela dada por Jesus, que o revelou como sendo o nosso Pai, com toda a complexidade e completude que carrega esse termo. Amar a Deus sobre todas as coisas é a máxima mais religiosa da doutrina espírita, em sua união entre ciência, filosofia e religião, que tanto nos cativa ao aliviar-nos as dores e afagar nossos corações com respostas às nossas dúvidas, até então não atendidas, como iniciou Kardec em sua jornada através dos estudos que levaram à publicação do Livro dos Espíritos. Trata-se de um compromisso, acima de tudo, de fé, de plena confiança na justiça e perfeição divina, ao passo que nos comprometemos individualmente e perante Deus, como prova dessa confiança, a honrar os seus ensinamentos, exemplificados por Jesus, assim consagrando a nossa vida ao bem em seu nome, acima de todas as outras coisas. Essa primeira e mais importante forma de amar, que é honrar a Deus e confiar nele, é o que realmente nos sustenta na mais difícil das batalhas para vivermos verdadeiramente em amor, que é reagir também com amor nos momentos mais difíceis. Vamos ser francos conosco mesmos. É muito mais fácil amar a Deus quando tudo vai bem, não é mesmo? Quando tudo, mas tudo mesmo, dá errado, na nossa visão limitada sobre o que é certo e errado, é claro. Quem de nós verdadeiramente fecha os olhos em oração e fala genuinamente: obrigado, Deus? Se algum de vocês faz isso, vocês estão de parabéns. Essa questão me lembrou, inclusive, da história bíblica de Jó. Quem aqui nunca ouviu a expressão paciência de Jó? Hoje se fala um pouco menos isso, mas principalmente quem tem o privilégio de conviver com os mais antigos, certamente já escutou essa expressão. Ela existe porque Jó é um personagem da Bíblia que tem um livro no Antigo Testamento, o livro de Jó. Não se sabe precisamente quem o escreveu. Muitos atribuem a história de Jó a Moisés, outros a Salomão. Mas enfim, provavelmente nunca saberemos. Eu recomendo a todos que escutem com atenção. Apesar de se tratar de uma história do Antigo Testamento, ela nos instiga a importante reflexão sobre o nosso próprio comportamento, quando não está tudo bem, sobre o quão frágil pode se revelar o nosso amor a Deus. Jó era um homem justo e piedoso que vivia na terra de Uz, outro personagem bíblico. A terra de Uz era chamada de Reino de Edom e fica num território que hoje ocupa grande parte do sul de Israel, do sudoeste da Jordânia e um pedaço a leste do Egito. Caso vocês tenham a curiosidade de depois entender, além do mapa, de que região estamos falando, eu sugiro a leitura do livro A Caminho da Luz, do Chico, que trata bastante das raças adâmicas, ou seja, dos primeiros seres humanos inteligentes da nossa espécie que habitaram a Terra juntamente com aqueles trazidos de outro sistema solar por ordem de Jesus, nosso governante planetário. Eles são chamados exilados de Capela. Mas sigamos com a história. Jó era abençoado com grande riqueza, uma família amorosa e uma saúde robusta. A Bíblia descreve Jó como alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sua vida parecia perfeita, mas o que se desenrolaria revelaria um teste de fé extraordinário.
Satanás, o acusador, lembrando que aqui estamos tratando de uma história bíblica, então existirá a figura do diabo, mas que sabemos pode ser facilmente substituída pelas tantas tentações e pelos tantos vícios que carregamos como seres imperfeitos. Mas seguindo a história como ela foi originalmente descrita, Satanás, o acusador, desafiou a integridade de Jó perante Deus, argumentando que Jó só era fiel porque estava sendo abençoado. Deus permitiu então que Satanás testasse Jó, mas com a condição de não tirar a sua vida. Assim, uma série de tragédias abateu-se sobre Jó, quase que simultaneamente. Ele perdeu sua riqueza, sua família e, por fim, sua saúde. Ele passou por uma série de provações que seriam devastadoras para qualquer pessoa. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, Jó rasgou suas vestes em lamento e adorou a Deus, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sua fé inabalável nesta situação terrível é um exemplo de confiança e fé em Deus. O sofrimento de Jó não parou por aí. Ele foi atormentado por uma doença dolorosa que o deixou coberto de feridas e em constante agonia. Jó sentou-se em cinzas, coçando suas feridas com cacos de cerâmica. Seus amigos vieram visitá-lo e a princípio simplesmente se sentaram em silêncio ao lado dele, compartilhando sua dor. Elifaz, Bildade e Zofar eram amigos de Jó e vieram para o consolar. No entanto, à medida que o tempo passava, seus amigos começaram a sugerir que Jó estava sendo punido por seus pecados e que deveria se arrepender. Seus amigos não compreenderam a natureza do sofrimento de Jó e fizeram suposições erradas sobre a sua vida. Isso levou a uma série de lamentos, conhecidos como os discursos de Jó, nos quais ele expressou sua angústia e perplexidade diante de sua situação. Apesar de sua dor e dos conselhos equivocados de seus amigos, Jó manteve a sua fé em Deus. Enquanto os amigos de Jó viam Deus como um juiz implacável, o jovem Eliú o via como um Deus que busca restauração e transformação. Eliú enfatizou a Jó que Deus fala de diversas maneiras, inclusive através do sofrimento, para atrair as pessoas de volta a ele. Jó ansiava por entender por que estava sofrendo tanto e buscava respostas de Deus. Eventualmente, Deus respondeu a Jó, mas não da maneira que ele esperava. Deus questionou sobre sua criação e soberania sobre o universo, lembrando a Jó que seus caminhos eram insondáveis e além da compreensão humana. A resposta de Deus o fez perceber sua limitação como ser humano, diante da majestade do Senhor. Ele reconheceu que sua sabedoria era insignificante em comparação com a de Deus. Este encontro com Deus trouxe a Jó um profundo senso de reverência e submissão. Depois desse entendimento, Jó orou pelos seus amigos. Deus ouviu a sua oração e mudou a sua sorte, dando a Jó sua saúde e bens e dobrando suas bênçãos anteriores. Jó também recebeu uma nova família, com filhos e filhas. Jó viveu uma vida longa, chegando a 140 anos de idade, e testemunhou o crescimento de até 4 gerações antes de sua morte. Sua longevidade foi uma demonstração das bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele. E ele desencarnou em idade avançada, desfrutando de uma vida plena e frutífera. Vejam vocês que Jó foi esse cara que fez exatamente o que eu falei agora há pouco. Depois que tudo, mas tudo mesmo deu errado, depois de uma longa jornada de sofrimento e posterior entendimento, e aqui qualquer semelhança entre a jornada de Jó e a nossa jornada de espíritos imperfeitos rumo à nossa evolução certamente não é mera coincidência. Jó se humilda perante Deus, demonstra amor ao próximo e, com isso, a resiliência de seu amor a Deus recebe em dobro todas as suas bênçãos. Se você achou bacana essa reflexão, além da história de Jó, eu recomendo um filme que saiu recentemente. Ele chama-se The Shift, O Deslocamento, e ele é da Angel Studios, a mesma da série The Chosen.
Este filme é uma releitura moderna e de ficção da história de Jó, mas busca transmitir a mesma mensagem, que nos momentos mais difíceis e inexplicáveis das nossas vidas, devemos seguir honrando a Deus e confiando nele, mantendo a nossa fé e assim encontrando sustentação diante de quaisquer adversidades. E é claro que não temos como falar do nosso amor a Deus sem falarmos da nossa conexão com o Criador. Quando elevamos nossa consciência a Deus em prece, em reflexão sobre os nossos pensamentos e ações, buscamos nele o amparo e as forças contra aquilo que não nos faz bem. É graças a esse amor a Deus que nós conseguimos sair de nossas dificuldades. Essa confiança na justiça divina nos permite sairmos mais leves do que entramos em nossas conversas com Deus, não é mesmo? Antes de entrarmos na segunda parte dos mandamentos de Jesus e fazermos um link entre o amor a Deus e o amor ao próximo, já que o mandamento seguinte ao de amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a nós mesmos, é importante eu deixar muito claro a vocês, meus irmãos, que esse mandamento também deixa muito claro que não existe forma, segundo o próprio entendimento de Jesus, de amarmos verdadeiramente ao nosso próximo, sem antes amarmos a nós mesmos. Parece simples, mas talvez amar a nós mesmos seja ainda mais desafiador do que amar ao nosso próximo. Até porque o primeiro é uma premissa do segundo, ou seja, torna-se impossível compreendermos o que significa verdadeiramente, segundo Jesus, amar ao próximo, se antes não exercitarmos esse amor verdadeiro em nós mesmos. Eu dizia a vocês que viver em amor é sobretudo uma escolha e uma batalha constante contra todas as vezes, e não são poucas, em que nossa imperfeição latente nos leva a nos desviarmos do caminho traçado por Jesus. Ocorre que essa escolha de viver em amor precisa começar por nós mesmos. Eu me remeto aqui ao conceito de orar e vigiar, que tão bem conhecemos, pois ele demonstra justamente a importância dessa reflexão. Ao passo que orar nos conecta com Deus e com o nosso primeiro amor, que é o amor a Ele, acima de qualquer outro, consequentemente, nos trazendo a força necessária para exercermos essa nossa escolha de viver em amor, vigiar nada mais é do que um grande olhar para dentro de nós mesmos, para aquilo que pensamos, sentimos e para a forma com que nos comportamos, de forma a mantermos uma coerência entre esse amor divino e a nossa forma de vivermos essa encarnação que Deus nos deu para buscarmos mais um passo em nossa jornada evolutiva. Cuidar, portanto, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e até mesmo do nosso corpo, ou seja, do meio em que vivemos, daquilo que comemos, e eu posso falar muito bem disso, pois eu sou claramente um grande devedor nessa questão, daquilo que assistimos ou escolhemos ouvir, daquilo que falamos, enfim, do tipo de frequência energética que emanamos e atraímos, são verdadeiras demonstrações de sucesso ou de falha do nosso amor a nós mesmos. Uma importante demonstração disso nós encontramos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos algumas lições agregadas no subtítulo Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele é autoexplicativo. Esse capítulo do Evangelho, inclusive, tem o título Buscai e achareis, ou seja, ele nos demonstra que a palavra e os ensinamentos de Jesus estão ao nosso alcance e que basta verdadeiramente escolhermos por buscá-la que acharemos nossa forma de viver em amor, segundo o Cristo. Ainda recorrendo a essa diretíssima ligação entre o nosso amor a Deus e o nosso auto-amor, ou seja, o nosso amor por nós mesmos, como formas impulsionadoras da nossa evolução e principalmente viabilizadoras do nosso amor ao próximo, eu preciso falar aqui sobre o que para mim é o maior símbolo desses dois primeiros, ou seja, de como demonstrar o nosso amor a Deus e a nós mesmos ao mesmo tempo e de forma pura e verdadeira. Eu falei para vocês que eu sou, entre outras coisas, um neurocientista comportamental.
ou seja, alguém que estuda o comportamento das pessoas e a sua relação com o que acontece dentro do nosso cérebro. Quem já me segue aqui pelos conteúdos anteriores da Life Management sabe bem disso, pois eu gostaria apenas de trazer uma lição sobre isso para vocês aqui, de uma forma a demonstrar o quanto o que aprendemos aqui sob a batuta do Espiritismo enquanto filosofia e religião não se dissocia de nenhuma forma, justamente, da terceira manifestação da doutrina, que é o Espiritismo enquanto ciência. Eu creio que ninguém aqui discorda que aquilo que talvez nós mais busquemos aqui nesta terra seja a felicidade. Ainda que coloquemos outros nomes ou até mesmo etapas intermediárias para um mesmo fim, se formos avaliar efetivamente o que estamos procurando, aonde realmente queremos chegar, qual o nosso verdadeiro desejo enquanto seres humanos, espíritos encarnados, ele será a felicidade. Pois bem, ao passo que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que viver em amor seja o maior segredo dessa felicidade, e na verdade isso não é segredo nenhum, não é mesmo? Mas existe também a parte bioquímica, neuroquímica dessa coisa. Ou seja, o que acontece dentro do nosso cérebro quando nós sentimos algo que aprendemos a chamar convencionalmente de felicidade. Alguns podem chamar de plenitude, satisfação, mas nós estamos falando da felicidade ainda assim. Pois então, eu vou trazer aqui uma importante descoberta relativamente recente da neurociência. Existem, acima de todos, dois comportamentos humanos, ou seja, duas coisas que nós podemos fazer que acionarão no nosso cérebro áreas específicas e, consequentemente, a produção de neurotransmissores também específicos, tais quais o que eu já citei antes, como a dopamina e a ocitocina, que nos fazem experimentar essa sensação de felicidade de forma mais intensa e duradoura. Você até pode comer um chocolate, dar um beijo e um abraço bem apertado em alguém que você ama, e olha aí o amor de novo, entre outros tantos exemplos. Tudo isso é válido e pode dar sensações ainda mais intensas, mas também mais pontuais de felicidade. Aqui nós estamos buscando aquilo que chamamos de ser feliz, não apenas de estar feliz, daquilo que dura, que sustenta a nossa felicidade. Por enquanto eu vou revelar apenas um desses dois comportamentos. E ele é a gratidão. Sempre que nos sentimos gratos, aumentamos os níveis desses neurotransmissores, principalmente a dopamina, que é responsável pelo bem-estar, pelo humor e até mesmo pelo prazer. São esses neurotransmissores, em maior abundância, que são parte dessa sensação de felicidade. Se, portanto, nós formos efetivamente gratos, e vejam novamente a diferença entre ser e estar. Se nós formos efetivamente gratos por tudo, ainda que falhemos na nossa gratidão em momentos mais difíceis, como espíritos imaturos ainda que somos, haverá uma constante elevação dessa sensação. E, portanto, nós poderemos dizer que nós somos mais felizes, independentemente do momento, ou de termos uma razão mais pontual para estarmos felizes. Eu não sei também se todos aqui concordam comigo, mas me parece que sermos gratos por quem nós somos, pelo que nós temos, pelos frutos da nossa caminhada aqui nesta terra e, consequentemente, se a gente se permitir ser mais feliz, é uma ótima maneira de amarmos a nós mesmos e, assim, melhor nos prepararmos para o nosso próximo passo, que é podermos amar o nosso próximo. Afinal, a felicidade tem muita base nessa sensação do dever cumprido. Da mesma forma, voltando ao nosso ensinamento do dia e refletindo sobre como o amor se conecta a todos esses aspectos da nossa vivência, manifestarmos essa gratidão de uma forma constante também é uma forma de demonstrarmos o nosso verdadeiro amor a Deus, pois a gratidão também é uma demonstração da nossa fé, ou seja, da nossa confiança na justiça divina e de que estamos experimentando exatamente aquilo que construímos e que precisamos experimentar para a nossa evolução, independentemente se aquilo nos parece bom ou ruim em dado momento, até pela nossa ainda tão grande ignorância sobre as verdades que ainda estão ocultas para nós.
podemos então finalmente chegar a esse tão importante ensinamento de Jesus, que é amar o nosso próximo. Quando vamos falar de amor ao próximo aqui, em um contexto espírita, especialmente à luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, é impossível não recorrermos principalmente ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente sobre esse segundo maior mandamento cristão: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas temos também ainda mais tantos ensinamentos riquíssimos no próprio Evangelho sobre como sermos mais justos, mais benevolentes, mais caridosos com o próximo. No Livro dos Espíritos, principalmente na Lei de Justiça, Amor e Caridade, que coincidentemente ou não, também é no capítulo 11, além de tantas e tantas obras espíritas como as do Chico, em que o amor ao próximo se derrama pelas páginas. Mas aqui eu queria tomar uma abordagem um pouco diferente. Primeiramente, para melhor atingir aqueles nossos irmãozinhos aqui presentes, com pouco tempo de estudo da doutrina, ou que mesmo estejam aqui pela primeira vez ouvindo e conhecendo o Espiritismo, de forma que eles compreendam e se relacionem perfeitamente à mensagem, mas principalmente de forma a demonstrar que a mensagem sobre o amor é tão profunda e tão intrinsecamente ligada à imagem e aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que desde a sua forma original, encontrada lá no Papiro 46, daqueles que formaram o que hoje virou a Bíblia cristã, passadas tantas e tantas traduções, interpretações ou mesmo as revelações da doutrina espírita, essa é uma mensagem pura e irretocável. Tanto que foi ela usada pelo apóstolo Paulo na sua peregrinação para propagar aquilo que aprendera, para simbolizar a mais pura orientação do Evangelho, do nosso Mestre Jesus, com relação a como devemos viver de acordo com os desígnios do nosso Mestre. É o testemunho de Paulo, inclusive, que Jesus Cristo demonstrou grande amor todos os dias de sua vida encarnado, até que ele finalmente demonstrou seu amor perfeito, ao sacrificar-se voluntariamente por todos nós. Pois bem, em 1 Coríntios 13, que é o 13º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, de autoria do apóstolo Paulo, já nos deparamos com o título O Amor é o Supremo Dom. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco do contexto histórico que está por trás de 1 Coríntios 13. Paulo ficou 1 ano e meio evangelizando na igreja de Corinto, que ele fundara no início de sua peregrinação para disseminar o Evangelho de Jesus. Corinto era uma cidade problemática. Capital da província romana de Acaia, era uma cidade portuária e bastante movimentada, cosmopolita, com 600 mil habitantes. Ela ficava na região da antiga Grécia, ao sul da Macedônia. Como era uma cidade dedicada a Afrodite, a deusa do amor, existia um templo em sua homenagem, onde eram praticados atos, digamos, imorais, em homenagem a ela. Existia, inclusive, na época, uma expressão do tipo viver a coríntia, que queria dizer viver em liberdade de costumes. Por isso mesmo, era uma cidade simbólica para a instalação da moral cristã e, mais tarde, focando no tema da nossa palestra, ao exercício de união na mensagem de Cristo, que seria praticado por Paulo com as suas epístolas. No fim da sua visita de 3 anos a Éfeso, que já era sua terceira viagem missionária, Paulo recebeu relatórios de Cloé, uma mulher cristã de Corinto, com notícias de problemas na igreja local, notadamente com relação à infidelidade ao Evangelho de Cristo e às práticas espirituais, já decorrente de uma grave divisão ou até mesmo uma confusão mais generalizada da igreja cristã e sobre como eram verdadeiros ensinamentos e valores deixados por Jesus. Ele então resolveu escrever suas 4 cartas de correção aos coríntios, endereçando-as ao seu discípulo Sóstenes, deixado lá naquela região, para continuar propagando a sua palavra como representante. Na primeira epístola, que é na realidade a segunda dessas cartas, pois nos papiros se fazem referências a 4 cartas e apenas 2 delas foram encontradas, a segunda e a quarta, pois nessa segunda carta, conhecida como a primeira epístola, Paulo buscou acabar com as dissidências na igreja e, ao invés de apoiar o seu grupo,
pregou a união de todos em torno do Evangelho de Jesus e nada mais. Depois de ensinar aos membros da igreja em Corinto sobre a importância dessa união em Cristo, combatendo a imoralidade e o mau uso dos dons espirituais e do livre-arbítrio, remetemo-nos a 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas ao Cristo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O apóstolo Paulo disse em Coríntios 1, 12, 31 que lhes mostraria um caminho mais excelente para viver. E é justamente a partir daí que começa o capítulo 13, e talvez o resumo dos maiores ensinamentos sobre o amor de Jesus, que foi deixado de forma escrita ainda da época contemporânea à sua passagem pela terra. 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Deixa eu só fazer um parêntese aqui para lembrá-los que, por ser uma cidade portuária e de muito comércio, a habilidade de comunicar em várias línguas era muito valorizada em Corinto. Então vou recomeçar para que fique mais claro. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não guarda rancor. 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu vou interromper aqui novamente para que vocês vejam que nesses dois últimos verbetes, o 10 e o 11, Paulo nos falando sobre a evolução espiritual, sobre como compreender e praticar o amor ensinado por Jesus nos evolui e nos faz livrarmos-nos das imperfeições. 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E aqui um outro adendo. Paulo deixa claro que nós, como espíritos imperfeitos, ainda mais imperfeitos naquela época, não conseguimos enxergar e compreender plenamente o que é esse amor ensinado por Jesus, mas que um dia o compreenderemos, assim como Jesus já nos compreende por inteiro. 13. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Em suas palavras, além de deixar clara, principalmente para nós espíritas, que já nos beneficiamos da terceira revelação, que é o Espiritismo, a função evolutiva da nossa encarnação, o apóstolo Paulo se refere ao que hoje estudamos como as 9 virtudes do amor. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda sobre a lei do amor, que eu já citei aqui mais cedo nessa palestra, em seu item 9, nós vemos a explicação de que todas as outras virtudes são de fato filhas do amor. E é justamente por isso que quando o assunto é amar ao próximo como a nós mesmos, eu gosto de destacar 3 dessas mais belas filhas do amor. Assim, até para tornar ainda mais fácil a compreensão desse nosso estudo, eu gostaria de separar essas 9 virtudes apresentadas por Paulo em 3 grandes blocos, fundamentais para a prática do amor ao próximo na vida espírita ou mesmo na vida cristã em geral. Antes de eu apresentar o primeiro, e certamente o mais importante desses 3 blocos,
Eu gostaria de lembrar que eu havia falado lá atrás que, segundo a neurociência, existem 2 comportamentos humanos que nos fazem experimentar a felicidade de uma forma mais intensa e duradoura. Vocês lembram, né? Pois naquele momento eu revelei apenas um deles, que era a gratidão. Agora eu vou revelar o segundo, porque ele é justamente o primeiro desses grupos de virtudes do amor, que é a caridade, a mais bela forma de amar. Talvez eu esteja sendo até injusto em fazer essa limitação à caridade, chamando-a de uma virtude filha do amor. Em verdade, é muito difícil para quem estuda a nossa doutrina e compreende a amplitude do termo caridade, assim como do termo amor, fazer distinção entre eles. E esse não é um problema só nosso, pois em algumas traduções da Bíblia em si, o título de 1 Coríntios 13 já aparece como a caridade é o supremo dom, enquanto que tem traduções já em que os próprios versículos há essa alteração, lendo-se caridade em todos aqueles que citam o amor na forma como eu fiz a leitura aqui para vocês. Há uma palavra grega muito conhecida que descreve muito bem essa união, essa confusão entre os 2 termos, é a palavra ágape. Por isso, até para que eu seja mais justo, eu costumo dizer que a caridade é a mais bela forma de amar. Não é à toa, inclusive, que o capítulo 11 do Livro dos Espíritos recebe também mais nomes do que simplesmente a lei do amor. Lá é a lei de justiça, amor e caridade. Justamente porque melhor explica a amplitude desse conceito de amor ensinado por Jesus, assim como da própria caridade. Na pergunta 886, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E tem um complemento: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E o complemento segue: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos a necessidade de indulgência, que nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico, e aqui o significado de riqueza e pobreza também é simbólico e, portanto, muito mais amplo, mas se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Entretanto, quanto mais a sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. O apóstolo Paulo, nos versículos que lemos de 1 Coríntios 13, escreveu em detalhes sobre o amor cristão, mas o que ele realmente descreve nesses verbetes é a caridade material também, mas principalmente a caridade moral, porque nós devemos buscá-la como nossa doutrina também nos ensinou. Fora da caridade não há salvação, que é mais um belo capítulo do nosso Evangelho, 15º, onde inclusive encontramos a parábola do bom samaritano. Pois bem, a primeira virtude coerentemente nesse grupo da caridade, então, é a benevolência, pois o amor é bondoso. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Como a afetuosidade e a gentileza são as suas principais características, ela mesma se satisfaz ao promover a satisfação alheia. O espírito André Luiz afirma: o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Ademais, a benevolência promove a incondicionalidade do amor. Esta é, portanto, sua segunda virtude, porque, de acordo com o apóstolo Paulo e com o que lemos do extraído dos livros dos Espíritos, o amor não procura seus interesses. Amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições para que ele possa existir ou se expressar. É, portanto, a atitude de quem não espera por recompensas ou retribuições pelos benefícios que oferece aos outros. Fazer o bem sem olhar a quem.
A caridade, como eu disse, é sobretudo moral, e é através da nossa moral que ela se vincula, de fato, a todas as demais virtudes. Quando compreendemos o que há por trás de lições que nos parecem distantes de alguma forma, como amai aos vossos inimigos, que nos é explicada tanto no Livro dos Espíritos como no próprio Evangelho, além de tantas outras obras, nos remetemos à lição como a de 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora o temor. Lição essa que nos é explicada por Emmanuel em frases como: o imperfeito amor é quase sempre o egoísmo, em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins, para atormentá-las sobre múltiplas formas de temor. Enquanto que o perfeito amor compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos, e que amar significa entender e ajudar, e que não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura. Esses ensinamentos nos remetem aos outros 2 grupos de virtudes abordados por Paulo na sua epístola, sem os quais seríamos incapazes de demonstrar os verdadeiros princípios da justiça, do amor e da caridade. O primeiro deles é o respeito, que é também, enquanto virtude individual, a terceira abordada por Paulo, quando ele diz que o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto de nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso, do equilíbrio e do respeito nas nossas relações com os demais, esquecendo que nossos autoproclamados direitos terminam onde começam os do outro. De fato, não temos o direito de ultrapassar limites, pois enquanto espíritos de similar evolução moral, passando necessariamente pelo estágio atual em que se encontra o nosso planeta, nós somos iguais e podemos passar antes, agora ou depois pelas exatas mesmas provas e missões dos nossos irmãos. Acreditar que de qualquer forma nós somos melhores, superiores, ou que temos mais direitos ou liberdades do que qualquer outro espírito aqui encarnado conosco, é por si só uma prova do contrário, pois nos faltaria justamente a 4ª virtude, que é a humildade, porque o amor não se vangloria e não se orgulha, ou seja, não se torna envaidecido, não materializa o nosso ego, que é nosso maior inimigo no nosso atual estágio evolutivo. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos nossos lábios e no nosso pensamento, para que não fiquemos nos vangloriando de nossos melhores gestos. Permitam-me retornar ao tema do respeito aqui, enquanto virtude, quando também falarmos daqueles que contemplam o último dos grupos, que destacaremos daqui para frente. Pois, como eu disse, todas essas virtudes se conversam e todas fazem parte desse conceito mais amplo de amor e caridade. Ainda falando neste grupo que se compraz ao respeito, a 5ª virtude é a maturidade, porque o amor não inveja. O ciúme e a inveja são inquietações mentais e emocionais que ocorrem diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso, por direito, ou de alguém ser melhor ou possuir algo de maior valor do que nós. Isso é fruto do nosso medo e da nossa insegurança, primeiramente sobre nós mesmos. Certo grau de ciúme é bastante natural em muitos de nós, dada a nossa imaturidade espiritual. Paulo, entretanto, refere-se à inveja ou ao ciúme exacerbado, que causa desassossego, faz sofrer quem o alimenta e quem o suporta, prejudicando consideravelmente as relações entre as pessoas. Quase que complementarmente e novamente nos remetendo aos ensinos da doutrina, a 6ª virtude é justamente a justiça, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A pessoa justa e leal é íntegra e tem as suas atitudes sempre alicerçadas na fidelidade, na honestidade, na sinceridade e, acima de tudo, na justiça. Aqui eu volto ao início do capítulo 11 do Livro dos Espíritos e a sua primeira pergunta, que é de número 873. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas?
A resposta é mais uma prova da naturalidade das leis divinas. É de tão modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Nessa nossa inquietação, na nossa revolta citada nessa lição, quando diante de injustiças, eu gostaria de buscar a introdução do nosso próximo grupo de virtudes, que é a tolerância. Como seremos nós benevolentes para com todos, indulgentes para as imperfeições alheias e, acima de tudo, como perdoaremos ofensas sem sermos tolerantes? A sétima virtude a ser elencada, já neste grupo da tolerância, portanto, é a paciência. Quando diz que o amor é paciente e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. No entanto, tal virtude não representa a omissão ou a submissão diante das inconveniências, mas trata-se na realidade de um equilíbrio mental e emocional que permite à pessoa sustentar a serenidade. O Espírito Emmanuel afirma: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem. Por sua vez, a paciência relaciona-se justamente com a tolerância. Por isso é que o amor não se exaspera, ou seja, não fica raivoso, não demonstra ira ou cólera. Remeto-me agora sim novamente à virtude que citei anteriormente, que é o respeito. Mas é para poder traçar um importante paralelo com relação ao amplo conceito de tolerância e algo que hoje tanto permeia diversos temas da nossa vida cotidiana, que é a diversidade. Hoje nós ouvimos a palavra diversidade no nosso trabalho, em conversas com os nossos amigos, na política, nos noticiários e até mesmo no entretenimento. Parece que a humanidade descobriu a fórmula do sucesso na diversidade, não é mesmo? E eu não estou dizendo que isso esteja errado, longe disso. Pois talvez sim, o grande segredo para sabermos verdadeiramente amar ao nosso próximo seja nós finalmente compreendermos que todos nós somos únicos, individualmente criados e construídos ao longo dos milênios, quiçá mais, da nossa vida espiritual e, consequentemente, encarnados nesta terra. Nós somos cerca de 8 bilhões de seres diversos, 8 bilhões de componentes do amálgama dessa diversidade. Ocorre que, da mesma forma, separando-nos em grupos compostos por parte dessas diferenças, quaisquer que elas sejam, e infelizmente a humanidade ainda não conseguiu livrar-se desse vício, nós costumamos exigir respeito por aquilo que nos faz diferentes. É aquele negócio de eu sou isso, me respeite, ou você não me respeita porque eu sou aquilo. Não é assim que a gente faz? Aliás, fazemos não, porque aqui ninguém faz isso, né? A gente só vê os outros fazerem. Mas o único problema disso é que essa é a forma como, na realidade, nós nos distanciamos da essência do respeito e daquilo pelo qual podemos, sim, exigir respeito por parte de qualquer outra pessoa, que não são as nossas diferenças, mas o fato de que somos todos iguais, todos seres humanos, espíritos imperfeitos, encarnados em um planeta de provas e expiações, vivendo a nossa atual experiência encarnatória da melhor maneira que sabemos fazê-lo, em busca da nossa evolução. Alguém aqui consegue se desenquadrar dessa definição? Ou seja, essa é a única razão pelo qual podemos, de fato, exigir respeito, o fato de estarmos todos no mesmo barco, independentemente de qualquer outro fator. Vamos pensar ainda de forma mais ampla, como espíritas que somos. Alguém aqui acredita que em todas as suas encarnações aqui na Terra ou em qualquer outro lugar foi sempre a mesma pessoa? Teve sempre as mesmas virtudes, os mesmos defeitos? Nasceu sempre da mesma cor, da mesma raça, no mesmo país, falando a mesma língua ou vivendo a mesma cultura? Alguém aqui nasceu sempre no mesmo gênero, com a mesma sexualidade? Viveu sempre os preceitos de uma mesma religião? Teve sempre uma mesma ideia, seja política, ou uma mesma aptidão para um tipo de trabalho? Alguém aqui acredita, de verdade,
que nunca cometeu os mesmos erros que hoje critica com todas as suas forças? E ainda que você acredite nisso, alguém pode afirmar com certeza qualquer uma dessas questões que eu levantei? Por isso, meus irmãos, eu não vou respeitá-los aqui pelo que vocês são, mas sim por quem vocês são. E para mim, vocês são seres humanos exatamente iguais a mim. Todo o resto não nos importa na visão do respeito, daquilo que nos coloca, como eu disse, no mesmo barco e nos faz iguais perante o nosso Pai. No entanto, para todo o resto, a nossa obrigação como cristãos que querem viver em amor, em caridade, é demonstrar a máxima tolerância. Por isso, a tolerância, enquanto virtude individual, é a 8ª virtude do amor. É com empatia e reflexão sobre compreender e aceitar que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir e se comportar, suas escolhas e crenças, e que, portanto, ainda que em discórdia sobre o que quer que seja, procuremos extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor, independentemente de qualquer coisa. Aquele que não consegue ser indulgente, tolerante, não pratica a verdadeira caridade, mas a combate. Tem a chamada moral estranha, que é descrita no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. A 9ª e última virtude, ainda ligada à tolerância, à indulgência, é a capacidade de perdoar, porque o amor não guarda rancor. Embora seja até natural também, dada a nossa imaturidade espiritual, sentirmos raiva e remoermos certas mágoas, uma vez que insistimos em alimentá-las, torna-se imprescindível descobrirmos os motivos dessa necessidade, visando ao entendimento e à mudança dos aspectos da nossa personalidade que estão favorecendo essa permanência. Como que podemos nos preservar das desagradáveis atitudes alheias se a gente ficar única e exclusivamente focando nos aspectos negativos dos outros? Como que vamos desenvolver o perdão se não compreendermos que todos têm as suas razões para fazer o que fazem? Temos condições de avaliar com o devido acerto as dores e as alegrias alheias? De forma alguma, não é mesmo? E eu também não posso falar de perdão aqui com vocês sem recorrer novamente ao nosso Evangelho, em seu capítulo 10, que trata de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O capítulo inteiro é uma lição sobre perdão, e infelizmente ele nos prova mais uma vez o quanto somos ainda imperfeitos e cheios de falhas. Vejam os subtítulos. Reconciliar-se com os nossos adversários, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejas julgado. Aquele que estiver em pecado que atire a primeira pedra, perdão das ofensas, indulgência. Enfim, trata-se de uma das mais belas lições cristãs e ao mesmo tempo das mais difíceis, sem dúvidas. Mas eu queria aqui recorrer à primeira lição desse capítulo e às palavras do próprio Cristo trazidas por Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Ou seja, como bem resume o subtítulo, perdoais para que Deus vos perdoe. Falamos sobre isso também na nossa palestra anterior, vocês se lembram? Quando nós refletimos sobre os versos do Pai Nosso. O apóstolo Paulo, depois de descrever essas 9 virtudes do genuíno amor, na forma ensinada por Jesus, nos oferece uma síntese do que ele é capaz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe outra passagem de Emmanuel que versa justamente sobre isso, e após relatar alguns dos males da nossa humanidade ainda imperfeita, ele nos ensina. O amor sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura.
O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Que lição bonita, não é mesmo? Eu gostaria então de encerrar essa palestra de hoje, esse nosso estudo em homenagem ao amor, com uma outra frase de Emmanuel, trazida para nós por Chico Xavier, e com uma instrução fundamental dos Espíritos para nós. Primeiro, Emmanuel nos disse: sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aquele sino que tange sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. E por fim, fomos instruídos pelo Espírito da Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco e principalmente dentro de nós. Que assim seja.